Olá, aqui quem fala é o professor Paulo. Vamos iniciar mais uma videoaula. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre seno e o cosseno no círculo trigonométrico. Aqui eu tenho um círculo trigonométrico de raio 1 e aqui eu tenho um ponto qualquer, um ponto P. Esse ponto tem coordenadas x e y, certo? Por definição, é definido que o seno vai ser exatamente o valor do y e o cosseno desse ângulo, o eixo x, o valor x. Então, o seno, nós vamos olhar exatamente essa altura aqui no eixo y. E o cosseno, nós vamos olhar exatamente o valor que está aqui no eixo x, certo? Então, isso aqui é o y e esse de cá, o x. Tudo bem? Primeiramente, nós vamos estudar os sinais do seno, quando ele é positivo e quando ele é negativo. No primeiro quadrante, se você observar qualquer ponto, qualquer ângulo que você estiver aqui, o valor do y correspondente vai ser positivo. Então, no primeiro quadrante, o seno é positivo. No segundo quadrante, se você observar, qualquer lugar que esteja aqui no segundo quadrante, o seno também é positivo. Então, no segundo quadrante, o seno é positivo. No terceiro quadrante, é exatamente aqui. Aqui, se você observar, o valor do y correspondente em qualquer ponto aqui é negativo. Então, eu tenho, já o terceiro é negativo. E no quarto quadrante, eu tenho o correspondente aqui é exatamente o y, e o y aqui embaixo é negativo. Então, eu tenho aqui que o valor do seno é negativo. Agora, nós vamos aos valores nos ângulos notáveis. Os ângulos nós já conhecemos, estudamos bastante, 30, 45 e 60. O valor do seno nesses ângulos, para esses ângulos, é meio, raiz 2 sobre 2 e raiz 3 sobre 2, que é exatamente aqui. Aqui é meio, foi para 45 graus, raiz 2 sobre 2, foi para 60, raiz 3 sobre 2. Aqui é 0 e 90 é exatamente 1. Agora vamos para o segundo quadrante. O ângulo de 120 é exatamente esse, certo? Se você dividir o círculo trigonométrico em 30 graus, é de 30, 60, 90, 120. Se observar, 120 está na mesma altura do ângulo de 60. Então, seno do ângulo de 120 é exatamente igual ao ângulo seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 dividido por 2. Raiz de 3 dividido por 2. Agora vamos para o ângulo de 135. 135 é esse daqui. Ao observar, é a mesma altura de 45. Então, o ângulo de 135 corresponde ao ângulo de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. E o ângulo de 150 corresponde ao ângulo de 30 graus. Então, é exatamente o mesmo valor que o ângulo de 30 graus, que é 1 sobre 2. Tudo bem? Vamos para o próximo. Terceiro quadrante. Nesse terceiro quadrante, o valor do seno é negativo. Então, será um exercício correspondente, porém, negativo. O ângulo de 210. 210 é 180 mais 30. É esse daqui. Se observar, corresponde ao ângulo de 30 graus. Então, é 1 sobre 2, porém negativo. Menos 1 sobre 2. O ângulo de 225 corresponde ao ângulo de 45. Então, é raiz de 2 sobre 2, negativo. Menos raiz de 2 sobre 2. E o ângulo de 240 corresponde ao ângulo de 60 graus. Então, vai ser exatamente raiz de 3 sobre 2, negativo. No quarto quadrante, nós temos os ângulos 300, 315 e 330, que é exatamente 270 e 360. Nesses aqui também o valor do y é negativo, então o valor do seno do ângulo também é negativo. Ao observar, o ângulo de 300 é esse aqui, que vai corresponder exatamente ao de 60. Então vai ser exatamente raiz 3 sobre 2
negativo. O ângulo de 315 corresponde ao ângulo de 45. Então, é exatamente o mesmo valor, raiz de 2 sobre 2, porém negativo, menos raiz de 2 sobre 2. E o ângulo de 330 corresponde ao ângulo de 30, que é exatamente menos 1 sobre 2. Pronto. Então, esses são os valores dos ângulos primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Os ângulos mais notáveis. Uma mensagem para a gente pensar: estudar não é perder tempo. Estudar é investir tempo. Tchau, tchau. Até a próxima.